Drop 120 no ar e para começo de conversa eu vou pedir desculpas para vocês. Esses 2 meses foram importantes porque além de uma mini férias, eu também estava preparando um projeto muito especial para vocês. Chama Quarto 2107, que eu dirijo e o dramaturgo vai falar com a gente no próximo vídeo. Vamos conferir já? Roda! Rodou e a gente já tá aqui com o dramaturgo de Quarto 2107, o Arthur. Já esteve aqui e agora ele volta como dramaturgo pela primeira vez, né? Uma novidade na vida, uma novidade boa. E a gente quer convidar vocês, inclusive, para assistirem a nossa peça, que estreia agora dia 22 de maio e vai até dia 7 de junho no Espaço Palapatões. Temporada curtíssima. Curtíssima, são vários horários. Aqui para vocês. Tem horários das 7, tem às 11, tem às 8, enfim, dependendo do dia. Gosto do cliente. Pois é, só entrar e adquirir seu ingresso. Só entrar também não, né? Os 2 primeiros dias já estão esgotados. É verdade, esgotamos a estreia e dia 23 também já está esgotado. Temos 5 sessões então, pra ficar mais fácil, né? Isso. Pra vocês terem a oportunidade de assistir. E vocês vão ver uma entrevista com Alexandre Aquiche e com Bruno Gadiol, que são os atores do nosso espetáculo em breve, aqui no Cabide. Tá bom? Agora, vamos ver como é que foi minha entrevista com a cantora que fez a Zezé Mota? Bora! Não só uma cantora, uma baita atriz, né? Exato. Roda. Celebrando a vida de quem? De quem? De quem? Zezé morta. A gente vai abrir falando de prazer, Zezé. E prazer, Larissa Noel. Muito prazer. Conta pro Cabide como que é fazer Zezé Mota. Nossa, uma responsabilidade imensa, absurda, principalmente porque é uma homenagem em vida. Graças a Deus, graças aos orixás, nossa querida Zezé Mota está vivíssima. Axé, Evoé, amém. Exato, mais do que nunca. Então é isso, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma honra. Eu tô assim muito, muito, muito feliz. É um presente na minha carreira, é um presente pra minha vida pessoal e profissional. E é isso, vamos embora, já já a gente estreia. Quando você percebeu que você passou no teste, como é que foi a sensação? Tipo, não caiu a ficha ainda? Não, tá não caiu a ficha. A ficha de que eu sou já caiu. Mas quando eu recebi a ligação da Bianca, produtora, cara, eu chorei, eu chorava, assim. Minhas irmãs gravaram, minha família toda, foi uma festa na minha casa. Eu vou postar nas minhas redes como que foi esse fuzuê, mas assim, na hora eu não assimilei tanto que aconteceu uma coisa no primeiro dia de ensaio, que eu me passei que era o primeiro dia de ensaio. Aí a Bianca me ligou e falou: e aí, Larissa? Aí eu falei: era hoje. Meu Deus do céu, perdi. E aí eu cheguei depois, 1 hora depois, perdi gente. o papel, né? Porque já tá atrasado. Ai, gente, foi uma loucura. Mas é isso, foram muitas informações, exato. A Bianca me falou na ligação. E aí, na ligação, minha filha, eu só tava preocupada que eu ia fazer a Zezé. Então, assim, o dia, o horário do ensaio, eu me perdi toda, me passei. Mas foi uma curiosidade, foi muito engraçado. Outros personagens também fizeram isso, outros atores. Delícia. Vamos cantar um pouquinho? Escolhe uma das músicas. Vamos cantar pra Zezé. Tá bom, a gente canta junto. Muito prazer, eu sou Zezé, mas você pode me chamar como quiser. Que delícia. Eu deveria ter calado a boca, porque a cantora e a atriz sou eu, só sou um diretor metido a jornalista. Lá, convite pra galera do Cabide pra finalizar. Gente, de quinta a domingo no Sesc 14 Bis. No palco do Teatro Raul Cortez. Ainda chique. outro dia vou celebrando. No Sesc 14 Bis. Às 8 horas, na quinta-feira. Na quinta-feira nós temos 2 sessões, às 3 e às 8, até dia 21 de abril. Sempre no Sesc é curta temporada, mas geralmente sempre vale a pena. E a história de Zezé não vale a pena? Vale. Ou se vale a pena. Obrigado, Lá. De nada, meu bem. Bom, Prazer Zezé esteve em cartaz no Teatro Raul Cortez, lá no Sesc 14 Bis. Eu sei que a peça vai circular e vai pro Rio também, até porque Zezé merece ser celebrada. Vocês já ouviram falar de TIP? TIP é o novo espetáculo do Rodrigo Portela, que já esteve em cartaz no Rio e agora vai estar em cartaz no Teatro YouTube, lá na Sala Eva Herz. Sim, a mesma sala que tinha no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, agora dentro do Magalu Mega Store, na Avenida Paulista. Rodrigo sempre é um diretor ousado, provocativo. Essa peça também parece ser bem isso tudo. O serviço está aqui embaixo, tá, gente? Agora, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar, não é do Luiz, é claro,
Ele está em cartaz no Teatro Vanucci com um espetáculo novo, que vai estrear em breve, chamado Eu Sou Minha Própria Mulher. A peça é dirigida pelo Erson Capri, com quem ele já tinha feito recentemente uma assistência de direção na peça que ele fez com a Natália do Vale. Lembra que a gente contou para vocês? E nesse espetáculo, que é um monólogo, ele faz uma dona de um cabaré. Só que ele não faz uma mulher. Ele faz um gay que se monta pós o nazismo. Não é interessante? No Teatro Vanucci, lá no Rio de Janeiro. Tem mais dica. Vamos rodar para ver melhor? Carol Oliveira é a Lisístrata, na protagonista da peça de mesmo nome. Eu perguntei uma coisinha para ela que ela vai responder. E depois dela, o elenco se apresenta. Roda. Oi, meu nome é Carolina e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como é fazer uma peça clássica nos dias de hoje. Fazer uma peça grega nos dias atuais é um privilégio e um desafio. Porque a gente tem ao mesmo tempo que mergulhar numa história antiga, né, com tradições e culturas diferentes da nossa, e fazer com que ela se comunique com os dias atuais, né? E falando em Lisístrata, é muito engraçado como ela se comunica naturalmente, né, com temas tão atuais como guerras, diferença entre os sexos, conflitos por poder no geral. Então, se eu pudesse resumir, é dizer que é mergulhar no clássico e enxergar como ele ainda nos provoca. Faça Lisístrata em Lisístrata e a Greve do Sexo. Olá, meu nome é Matheus Henrique e eu interpreto o Velho 2 e o Arauto Espartano em Lisístrata, a Greve do Sexo. Olá, meu nome é Maria Emília e eu faço Mirrina em Lisístrata, a Greve do Sexo. Olá, eu sou a Victoria Correia e eu interpreto Alan Pinto em Lisístrata, a Greve do Sexo. Olá, meu nome é Bela Lohane, eu faço a personagem Ismênia. Meu nome é Yasmin Mahatma e eu faço a Cleonice em Lisístrata, a Greve do Sexo. Oi pessoal, eu sou Michael Anuar e eu faço o narrador e o velho 1 na peça Lisístrata, a Greve do Sexo. Olá, eu sou a Larissa Polidoro e eu interpreto a Cibele em Lisístrata, a Greve do Sexo. Olá, eu me chamo J.V. Fidalgo e em Lisístrata, a Greve do Sexo, eu interpreto um magistrado. Olá, meu nome é Alex Lisboa. Na peça Lisístrata e a Greve do Sexo eu faço dois personagens, o Velho 3 e o Cinésias. Venha nos ver. É isso. Essa galera toda faz Lisístrata. É só esse dia, hein? Lá no Parlapatões, que nem quarto 2107. E agora, para fechar com chave de ouro, uma entrevista deliciosa com o Welson de Souza. Lembra dele? Ele fez o Silvio Santos no musical, entre vários outros papéis. E agora ele fala desse atual momento na carreira dele. Bora conferir? Welson de Souza de volta ao Cabide Fala, agora num espaço totalmente diferente que a gente tá acostumado a te ver, né? É um espaço de conveniência do Vivo com Oleana. Isso. O que é Oleana e o que foi fazer, o que está sendo fazer para você? Bom, Oleana, a peça de David Mamet é uma peça muito famosa mundialmente, é um texto de 1992, que ele escreveu sobre o embate entre um professor e uma aluna. São 3 encontros desse professor com a aluna no escritório dele. Essa aluna ela vem pedir ajuda com a matéria e falar sobre uma nota ruim que ela tirou. E aí começa esse embate, né, na comunicação, uma comunicação falha e tal, e de repente quando eles voltam a se encontrar a segunda vez, ela entrou com uma acusação de assédio, né, de assédio sexual, e aí isso se desenrola no espetáculo, as pessoas ficam, né, debatendo em que lugar você está, no lugar de quem, do lado de quem, né, no caso, não no lugar, se é ela que está certa, ele está certo. Então é um texto muito conhecido nos anos 90, porque quando estreou na Broadway, causou muito uma discussão entre os casais que iam, muita briga das pessoas, porque as pessoas realmente saem pensando muito, discutindo muito e debatendo sobre a peça. E ele é extremamente atual. Tradução do ator. Tradução. Fiz a tradução. Eu conheci esse texto num mestrado que eu fiz em interpretação em Nova York. Em 2011, 2012, mais ou menos eu tive contato com esse texto. E assim, achei incrível. Eu falei, eu preciso traduzir, e traduzi
como eu estava falando para vocês, assim, exatamente, muito fiel ao texto dele, e é impressionante quanto é atual, né? Essa discussão de né, pequenas agressões que nós cometemos quando a gente está em situação de poder e que a gente não deveria cometer, sobre interpretação, né? E o que eu realmente, a intenção e interpretação, né? Então, é bem isso. E a curiosidade de Oleana, que você falou Oleana, me veio na cabeça assim, o que é Oleana, né? Boa. E aí me veio essa a curiosidade. Todo mundo pergunta, por que o nome? Na verdade, o David Mamet, ele deu esse nome Oleana porque Oleana foi uma colônia, na verdade um experimento social feito por um músico chamado Ol Bur, que ele é um norueguês. Caramba, depois de fazer a peça ainda, ó, a dicção. Tá ruim, tá cansada de tanto falar, falo muito. Ele criou no estado, na Pensilvânia, ali no lugar ele encontrou um terreno e ele construiu uma cidade para servir uma cidade de modelo, quase que uma utopia, né? Uma cidade perfeita. E aí vários noruegueses, 1000 noruegueses foram para lá e tentaram viver nessa cidade perfeita, mas que falhou, né? Porque de perfeição não tinha nada, porque o terreno era infértil, era muito rochoso, e eles não conseguiram viver lá e perderam tudo que eles tinham investido naquele lugar. E aí esse experimento deu origem a uma música satírica, né? Uma sátira a esse caso, em que a música fala que vou para Oleana porque lá as vacas se ordenham sozinhas, o trigo nasce e cresce sozinho, eu posso ficar em casa descansando e nada acontece, zoando dessa utopia. E aí o Mamet, ele dá o nome de Oleana justamente para brincar, para falar sobre justamente o espaço acadêmico como essa utopia, o espaço perfeito, né? Vocês estão reparando? A gente está um pouco no cenário da peça. E apesar dele falar que não, a gente tá tão acostumado a te ver cantando. É mais fácil ou é mais difícil estar num teatro tradicional, o teatro de prosa, que agora estão chamando, do que fazer um musical? Detalhe, pra quem não lembra, o último musical foi só o Silvio Santos. Exato. Fiz o Silvio Santos, teve Jersey Boys, que foi o da Broadway que eu fiz, mas o Silvio que ainda tá vivo, porque a gente ainda faz ele em alguns lugares, né? Olha, eu acho muito difícil comparar, na verdade, porque, por exemplo, até o ano passado, o maior desafio para mim foi fazer Jersey Boys, que era um musical de 3 horas de duração, em que a gente tinha que cantar em quarteto o tempo todo, eram lá 30 músicas, né? Lá no rooftop. E é bem complexo, né? E aí dançar, fazer umas coreografias e muito texto também, né? Então era um personagem difícil de fazer, então era o maior desafio. E aqui esse é o maior desafio até então, apesar de ter quase um terço de duração, né? Tem 1 hora, 1 hora e 10. É muito texto aqui, é uma linguagem muito específica. O Mamet, ele escreve de um jeito que as pessoas se atropelam, falam um em cima do outro. Então o jogo precisa acontecer, precisa estar muito vivo, a escuta tem que estar muito viva. Então é um exercício para o ator. Eu acho que a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foi essa peça, tem sido essa peça. E eu espero que a próxima seja a mais difícil, sempre buscar desafiar. Mas eu acho que são coisas diferentes, teatro de prosa ou musical, né? Eu acho que tem a sua dificuldade, tem, por exemplo, Cats, o musical Cats. Você falar pra mim, mas, gente, vai ser a coisa mais difícil de se fazer, porque eu não sou bailarino, então nunca faria, né? Cidadão foi um dos apóstolos de Paulo Apóstolo. De Paulo, também deve ser difícil pra caramba. Também é uma coisa que eu tenho, que eu acho que eu tenho muita sorte, assim, de poder navegar em vários meios diferentes, né? Ter feito uma novela infantil no SBT recentemente, que foi a Infância de Romeu e Julieta, fazer uma novela épica, bíblica na Record, né? Uma série, e aí fazer Jersey Boys, musical da Broadway, fazer o Silvio Santos no musical Silvio Santos, e de repente fazer Mamet, né? Que bom ator é versátil. Aí eu deixo pra você falar. A gente vai finalizar a coluna agora, mas antes da finalização tem um convite e intimação pra galera do Cabide Fala. Por favor, pessoal, olha só, a gente está em cartaz de sexta e sábado às 20 horas e de domingos às 18 horas aqui no Espaço Convivência do Teatro Vivo, até dia 7 de junho. Então corram, os ingressos estão à venda no Simpla e a gente espera vocês aqui. Drops volta mês que vem. Desculpa ter me ausentado esse tempinho, mas a gente espera vocês, tanto na peça dele, tanto em outras, e no quarto 2107, hein? Como eu disse no comecinho. Até!